qual é esse momento agora desse vídeo aqui? É para mostrar o lixamento de acabamento que não é feito mais com o disco de aço, já é feito com um disco de borracha, tá? Que tem uma borracha envolvida com as lixas convencionais. Essas daqui são lixas que são feitas, o recorte, para ser colocado nesse tipo de disco aqui, ó, que é um disco que tem uma borracha por baixo, tem um couro por cima, tanto que também eles mandam um couro reserva, caso esse daqui desgaste por algum motivo, e o EVA também, a borracha também, tá, gente? Por que é preciso utilizar esse tipo de material? Porque não tem como você lixar uma peça dessa utilizando um disco reto, tá? Nesse disco aqui você vai estragar o disco e vai estragar a peça, então não tem cabimento. Vou fazer aqui, vou fazer o lixamento para vocês verem como é que fica e também vou fazer a finalização dessa bolacha. Centralizei aqui a lixa. Vou grudar somente o lado esquerdo, no mesmo sentido em que ela gira, tá? Ó, venho aqui, grudo essa parte, vou grudar esse outro lado aqui também. E vocês percebam aí que vai formando tipo uma hélice, tá? É justamente isso. Aí você vem e já gruda também o outro lado aqui, gente. Então, vou fazer esse processo de lixamento para vocês verem como é que fica e vamos para a finalização. Pessoal, terminei de fazer aqui o lixamento, tá? Olha só como foi que ficou, acabamento bem lisinho, bem legal. Eu utilizei somente uma lixa, que foi o grão 80, para finalizar essa peça. Eu posso fazer com grão 100, 120, enfim, dependendo de como você for finalizar. Eu, por exemplo, vou aplicar porcelanato líquido em toda a peça, tanto nessa parte de dentro quanto na parte de fora. Como o porcelanato líquido ele fica com uma camada bem grossinha e bem rígida, eu não vou afinar mais essa peça, não há necessidade. Essa daqui é uma dica que eu dou para vocês, até para vocês economizarem tempo. Então terminei aqui, a superfície ficou lisinha, já tá ótimo. Então agora o que eu vou fazer? O lixamento dessa parte de trás para poder começar a aplicação do porcelanato. Vamos lá, pessoal. Chegou nesse momento aqui para fazer a finalização. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Limpar, tirar todo o pó, é claro. E a segunda coisa que você vai fazer vai ser aplicar uma camada de esmalte resina. 2 camadas, na verdade, gente. Dependendo da peça, eu gosto de aplicar 2 camadas, porque assim eu vou ter garantia de que realmente criou ali uma película em toda a peça e vai evitar com que apareça bolha na resina, tá, gente? Por se tratar de uma peça natural, uma bolacha de madeira, pode ser que com o tempo acabe saindo bolhas e isso aparece na resina. Então o que acontece? Quando você passa a esmalte resina, você cria uma película. Então as bolhas que possivelmente poderiam sair de dentro da peça vão encontrar essa barreira e vai prevenir com que a resina, o porcelanato líquido que esteja por cima, vai prevenir com que ele apareça a bolha. Então ele vai ficar o tempo todo espelhado, do jeito em que você estiver passando. Agora dá para aplicar mais uma camada, não sei se dá para ver no vídeo, mas já dá para perceber que já tem uma camada de brilho por conta dessa película que forma com a esmalte resina. Então, a peça seca agora ela já está pronta para ser aplicada o porcelanato. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma balança e vou utilizar o porcelanato líquido cristal da Dry Leves, tá? Componente A e componente B. Qual a proporção de porcelanato? É 2:1, tá, pessoal? Se eu colocar, por exemplo, aqui, 30 gramas, tá? Chegando em 30 gramas aqui, vamos lá. Olha só, 30 gramas aí do componente A, eu vou colocar 15 gramas do componente B. Bom, chegou aqui, gente. Próximo passo, vai esperar? Não, não é preciso, gente. Já mexe aqui, ó. Só a ponto dele ficar translúcido, transparente de novo, ó, que percebe que quando mistura, ele vai ficando um pouco turvo.
Ó, vai ficando turvo. E aí, quanto mais você mistura, mais ele vai ficando transparente. Então, ficou transparente, ele já está pronto para ser aplicado na peça. Não precisa ficar mexendo por 5 minutos, 10 minutos, não precisa disso, tá, gente? Olha só. Essa técnica quem me ensinou foi Cláudio Fernandes. Vamos lá, peguei aqui o pincel, tá? Não vou precisar mais desse palitinho, vou deixar aqui reservado. Peguei o pincel, o que eu vou fazer? Vou começar a aplicação pincelando aqui na peça. Não tem segredo, gente. É como se você estivesse aplicando um verniz, só que aqui é porcelanato, então exige um pouquinho mais de atenção, tá? Quantas camadas eu vou passar aqui nessa peça? 3 camadas, cada camada a cada 24 horas. Essa daqui é uma peça que demora a ser feita, porém vai durar por muito tempo. E aí você pega e passa um pouquinho só para estourar as bolhas, tá, gente? Olha só. Você passa aqui, ó. Se for preciso, você faz mais uma pincelada, tá? Não tem problema. Vai ficar bonito na terceira camada, tá bom? Então essa daqui é a primeira. Eu tô fazendo esse processo aqui na parte de dentro, mas eu também já vou aplicar fora e só no final que eu vou aplicar nesse daqui. Só no dia seguinte que eu vou aplicar do outro lado, tá bom, gente? Essa daqui é uma outra peça que eu também estou finalizando no porcelanato, tá? Já apliquei uma camada, como eu falei pra vocês, fica feio, tá? Aí começa a melhorar a partir da segunda e na terceira já fica muito bom. Com mais uma camada desse aqui, gente, vai ficar lindo demais. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Como vocês viram, trabalhar com resina requer um pouquinho de cuidado, de paciência, porque são vários dias ali fazendo a aplicação, principalmente nesse formato, mas não é um bicho de 7 cabeças. Quem continuar aqui no canal vai conseguir pegar muitas dicas relacionadas à resina, relacionado a essas coisas que eu faço diariamente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo! Fiquem com Deus e eu vou continuar o restante do trabalho que tem muita coisa para fazer. Tchau, tchau, pessoal!